Oi gente, tudo bem? No mês passado, a Dila, do Dila Aulas de Francês, lá do Instagram, ela falou assim pra mim: Patrícia, eu tenho um podcast, um programa de podcast que se chama Bavarder avec Dila. E bavarder em francês significa bater papo, conversar, né? Então ela me convidou para gravar um podcast junto com ela, e nesse podcast, o que ela queria? Ela queria que eu falasse um pouquinho mais sobre mim, como é que eu aprendi o francês, quais foram as dificuldades, e que daí eu poderia até falar do Chez Patrícia também. Então eu peguei e falei: que legal, adorei o projeto, e gravamos esse podcast. Vocês passem lá no Bavarder avec Dila, e tem um podcast então comigo lá. E nesse podcast eu contei para os ouvintes da Dila então um pouquinho mais sobre mim e como que o francês entrou na minha vida, né? Aí a Dila, quando me pediu para participar desse projeto, ela não tinha a menor ideia do que viria como resposta, né? Como é que foi? Aí eu respondi para ela tudo e ela falou assim: Patrícia, nossa, mas que história bacana, né? Uma história linda sua. Eu fiquei pensando, poxa, agora todos os ouvintes lá da Dila sabem dessa história, eles conheceram um pouquinho mais de mim, mas os meus seguidores mesmo, eles não sabem, né, como é que é a minha história com a língua francesa. Então daí que surgiu o insight para eu gravar esse vídeo para vocês. Eu fiquei com vontade de que vocês também soubessem um pouquinho mais de mim. Então gravar esse vídeo para vocês é muito especial para mim, gente. Vocês vão entender porque é praticamente um resumo da minha vida inteira que vai sair nesse vídeo aqui. Bom, então vamos lá. Muita gente pensa que eu falo francês porque sou casada com um francês, né? Só que não é por isso não. E hoje eu vou contar então para vocês, tentar resumir aí como é que foi essa história do francês ter entrado na minha vida, né? Meu pai, há 52 anos atrás, ele estudou em Louvain, na Bélgica, na Universidade Católica, que fala francês. Então eles moraram lá, eles aprenderam bem o francês, voltaram pro Brasil. E sempre em casa, assim, eles davam um jeitinho de entre eles falar francês, principalmente quando eles não queriam que a gente entendesse o que eles estavam falando, eles já passavam pro francês. Eu me lembro daqueles almoços de domingo em casa, com Mireille Mathieu tocando, né? Meu pai tinha um LP com ela, com aquele cabelinho de tigelinha, assim, e tocava música francesa. Na sala tinha 3 quadrinhos de Paris. Então assim, eu via eles conversando em francês e achava sempre uma língua muito bonita. E minha mãe também, ela sempre falava assim, que todo mundo na vida precisava saber um pouquinho de francês num nível que fosse pelo menos para chegar no restaurante e pedir a comida certinho, pronunciar certinho o nome da comida se fosse no restaurante francês. Aí, quando eu tinha 21 anos, foi primeira vez que eu resolvi então estudar francês, porque o meu pai, ele ia estudar na Holanda, mas antes de passar para a Holanda, ele ia morar 20 dias na França. E nessa época eu tinha 21 anos, eu tinha acabado de acabar a faculdade de biologia, e eu fui com a minha família e o meu irmão do meio, todos para morar na Holanda, e passamos pela França antes. Então, eu e o Rodrigo, esse irmão do meio, a gente resolveu, como a gente ia ficar de 20 dias na França, estudar um pouquinho de francês. Mas foi só um pouquinho, que ajudou a gente já a se virar. Um pouquinho de francês que eu tinha aprendido nos salvou a pele, viu? Porque teve uma passagem lá que, olha, sabe aquelas coisas que acontecem de família, que depois essas histórias ficam para a eternidade, que a gente conta e reconta a mesma história? Foi o que aconteceu com meu irmão. Nessa viagem, o Rodrigo, ele entrou num trem errado. E o que salvou ele era um pouquinho de francês que ele tinha aprendido, a gente tinha aprendido numa lição que a menina se chamava Sabine Depuy, e ela perdia a mãe dela na história dela, falava: "Je perdi ma maman", eu perdi a minha mãe.
E o Rodrigo, esse pouquinho que ele sabia, ele, quando se perdeu lá no trem, ele falou: "Je perdi ma maman, je perdi ma maman". Então salvou a pele dele. Então eu aconselho, mesmo que você vá para Paris por alguns dias, olha, estuda um pouquinho que já ajuda, sabe? Direita, esquerda, os números, falar bonjour, que sempre tem que falar bonjour aqui na França, sabe? Um pouquinho assim que souber já ajuda, viu? Às vezes salva a pele esse pouquinho. Aí, quando eu voltei da Holanda, e eu tava fazendo mestrado e resolvi estudar o francês de verdade mesmo. Depois disso, eu fui fazer o doutorado, eu tava na Unicamp fazendo o doutorado e eu ganhei uma bolsa do governo japonês para estudar, para fazer um curso de microbiologia de alimentos lá no Japão. E eu não tinha parado com francês, já tinha passado por várias professoras de francês, tinha feito francês na Unicamp também, tinha professora particular de francês, a Marisa Rossetto. Um beijo, Marisa! E então nessa época eu tava com professora particular de francês. E aí eu ganhei essa bolsa do governo japonês para estudar, era um curso de 4 meses e meio que eu faria então lá no Japão. E fui. Eu estava em Kobe, o meu curso era em Kobe. Aí a diretora do curso falou assim: "Patrícia, amanhã vai vir um francês aqui dar aula pra gente. E você é a única do grupo que fala francês. Será que você poderia dar uma assistência e tal, dar uma ajuda, assim, né? Conversar um pouquinho com ele?" O que aconteceu é que o palestrante era o Pierre-Louis, que acabou se transformando no meu marido, né? Então a gente se conheceu lá no Japão. E depois eu voltei para lá de novo, eu mudei toda a minha tese do doutorado para conseguir uma outra bolsa para voltar para o Japão, e dessa vez eu fui para Tóquio, que era onde ele morava, para ficar mais pertinho dele. E eu tenho uma foto desse dia que eu conheci o Pierre-Louis no laboratório. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm uma foto assim, né, no dia que conheceram o marido. E bom, então é isso, gente. Não é por causa do Pierre-Louis que eu aprendi o francês, mas porque eu já falava francês, que a diretora do curso pediu para dar assistência para ele, que aliás estou dando até hoje, que eu o conheci, né? E depois de nos casarmos, a Isabelle nasceu em Tóquio, a Annabelle nasceu aqui na França, e nunca assim a minha vida esteve tão entrelaçada com o francês, com a língua francesa e com a cultura francesa como agora por causa do Chez Patrícia, né? Em que aqui é um canal que a gente fala de muitas coisas, graças a Deus, assim, eu consigo falar de qualquer assunto praticamente aqui, mas o carro-chefe é sempre a cultura francesa, as tradições, os costumes, ensinar umas palavrinhas, umas dicas de lugares para visitar, culinária, tudo que diz respeito à França, né? Então, a gente voltou a morar na França tem 1 ano e meio atrás, quando eu comecei o Chez Patrícia, e então nunca estive assim tão envolvida com a cultura francesa quanto agora. Então é isso, gente, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de mim e da minha história, desse caminhar aí do francês na minha vida. Agora não só os ouvintes da Dila conhecem essa história, mas vocês também. Essa é a minha história com o francês, como é que o francês entrou na minha vida, mas se você quiser me contar como é que o francês entrou na sua vida, eu tenho certeza que eu vou adorar saber. Quem ainda não está inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever agora. Se gostaram desse vídeo, deixa um like pra mim. E até o próximo, gente. Beijo, tchau, a bientôt, tchau.